Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, nós já falamos da origem do mal, de onde veio o mal. Nós falamos que dentro do pecado vieram as suas terríveis consequências, as maldições que caíram sobre a terra, sobre a humanidade. Mas nós vimos que Adão e Eva ficaram livres da maldição. Deus trouxe consequências para eles, mas não lhes trouxe maldição. Quando Deus se dirige à serpente, Deus diz: maldita és. Quando Deus se dirige à mulher, Deus não diz maldita és. Deus diz: multiplicarei a tua dor. Teu desejo será para o teu marido. Quando Deus se dirige ao homem, Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Então Deus não amaldiçoa seus filhos, mas ao diabo sim. Aquele anjo caído, sim, ele entra debaixo da maldição de Deus. Só uma nota que eu quero deixar aqui. Muitos crentes hoje, muitas igrejas têm medo de maldição, não é verdade? O diabo tem uma maldição sobre a minha vida, sobre minha família, é maldição hereditária, é maldição financeira, é maldição disso e daquilo. Irmãos, preste atenção numa coisa: quem amaldiçoa é Deus. E depois que Deus amaldiçoa, acabou. Não adianta se fazer campanha. Porque lá em Êxodo está falando que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é maldição hereditária. Mas lá está dizendo que é Deus que vai visitar. E se é Deus que vai visitar, a maldição vindo dele, quem pode tirar? Você pode fazer campanha 200 anos. Você nunca vai tirar uma maldição que Deus colocou. E tem crente com medo do diabo. Não, vamos fazer uma batalha espiritual agora, vamos fazer, sabe? Como se o diabo tivesse medo dessas coisas. Quem amaldiçoa é Deus. Deus virou para o diabo e disse: maldito és. Deus virou para Eva e não disse: maldita és. Deus virou para Adão e disse: maldita é a terra por tua causa. Mas quando Caim mata Abel, Deus vira para Caim e diz: maldito és. Porque Caim não era filho de Deus, Caim era filho da serpente. Óbvio que figuradamente. Ele era filho de Adão e Eva, igual o Abel. Porém, espiritualmente, ele era filho da serpente, ele era filho do diabo. 1 João 3,12 fala isso. Então, por isso que Deus não se importa, Deus não hesita em amaldiçoar Caim. Deus diz: maldito és, e andarás errante pela terra, e pronto, e amaldiçoou Caim. Porque ele não era filho de Deus. Hoje, então, nós vamos falar desta promessa, dos detalhes de Gênesis 3,15. Ironicamente, meus irmãos, o primeiro evangelho foi pregado para o diabo. Esse texto de Gênesis 3,15 é conhecido entre os estudiosos da Bíblia como proto-evangelho. A palavra proto no grego quer dizer primeiro. O primeiro evangelho. Mas, ironicamente, o primeiro evangelho é pregado para o diabo. Claro que não como uma oportunidade de arrependimento, mas como um anúncio de sua fatídica derrota. Tanto que no confronto de Deus com a mulher e com o homem, há uma pergunta. Quando Deus confronta o homem, ele diz assim: quem te mostrou que estava nu? Você comeu da árvore que te ordenei não comer? Quer dizer, há uma pergunta. E ele diz: a mulher que tu me deste. Então, quando Deus vai para a mulher, Deus diz para ela assim: por que fizeste isso? Há uma pergunta também para a mulher. Mas quando ela diz: a serpente me enganou e eu comi, e Deus se dirige à serpente, Deus não pergunta nada à serpente. Deus diz: visto que fizeste isso, maldita és. Então não há conversa com o diabo. Para a serpente não existe uma oportunidade de arrependimento, não existe uma pergunta para ela.
Existe sim o rumo imediato da punição. Se Gênesis 3,15 é considerado como proto-evangelho por todos os estudiosos da Bíblia, não deveria causar nenhuma estranheza que a pregação do evangelho não é uma oferta universal. Deixe-me explicar esse detalhe. Muitas vezes o calvinismo, ele é acusado de chamar Deus de hipócrita, visto que oferta o evangelho para pessoas que ele mesmo não determinou salvar. Preste atenção que eu vou colocar o problema aqui para você entender. Existe um problema na doutrina calvinista que chama-se a oferta do evangelho. Que problema é esse? Veja bem, você que é calvinista deve entender este problema. O problema chamado oferta do evangelho para a doutrina calvinista é assim. Se Deus já predestinou quem vai ser salvo e quem não vai, por que Ele oferece o evangelho como uma oportunidade para quem Ele não planejou salvar? Isso não é hipocrisia? Isso é fingimento. É eu dizer para você assim: ei, você está convidado para o Natal na minha casa, sendo que eu não vou abrir o portão para você, porque eu já determinei em meu coração que eu não vou abrir o portão para você. Isso é hipocrisia. Então, o calvinismo ele sofre de uma acusação da parte dos arminianos, que esta acusação é chamada o problema da oferta do evangelho. Os arminianos perguntam para nós assim: como você então explica que se Deus predestinou os salvos e os não salvos, então por que Ele oferta o evangelho como uma oportunidade de salvação para quem Ele não deseja salvar, para quem Ele já determinou que não vai salvar? E então, o que você responderia? Você que é calvinista, reformado, o que você responderia? Viu como esta pergunta embaraça a gente? Porque, na verdade, o problema desta pergunta, ou aliás, o problema deste problema está em uma palavra que está no meio do problema. E esta palavra é oferta. O evangelho não é oferta. Este é o problema do problema. Porque quando eles perguntam para nós como você resolve o problema da oferta do evangelho, você responde: o evangelho não é uma oferta. Não, mas é sim, porque você está convidando todos os pecadores a virem se arrepender. Todos eles, salvos e não salvos, predestinados e não predestinados, eleitos e não eleitos, você está convidando a todos. Primeira coisa, você diz para esta pessoa: você acredita que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho? Sim, todo mundo acredita que Gênesis 3,15 foi o primeiro evangelho a ser pregado. Mas este evangelho que foi pregado, ele foi pregado para quem? Ele foi pregado para Adão? Ele foi pregado para Eva, porque só existiam os dois de seres humanos? Ou ele foi pregado para a serpente, que é o diabo? Ele foi pregado para a serpente. E quando Deus prega este proto-evangelho, que é o versículo que nós lemos, para o diabo, não há aqui uma oferta. Não existe aqui uma oferta para o diabo dizendo: se você se arrepender e crer no meu filho que vai esmagar a tua cabeça, eu te perdoo. Não existe. O anúncio do evangelho para o diabo aqui foi apenas um anúncio de sua fatal derrota. Apenas conscientizando ao diabo de que não havia mais nenhuma chance para ele. Eu sei que existem muitas tentativas de responder sobre esta incômoda questão, mas não há por que você se sentir acuado por este ponto levantado pelos arminianos. O evangelho não pode ser uma oferta universal, como nós vemos aqui. Deus não estava ofertando absolutamente nada para a serpente. O caso dela é irreversível. Deus está apenas anunciando a sua eterna sentença. Em segundo lugar, o evangelho ele não é uma oferta, porque Romanos 1,16 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho não é uma oferta. Ei, você quer o evangelho? Quer nada. Evangelho, a própria palavra anjo, está no meio da palavra evangelho. Evangelho. Existe a palavra anjo no meio do evangelho. No grego, a palavra eu é bom. Significa bom. Eu é bom. Angelos é anjo no grego.
Angelion significa anúncio, porque anjo no grego significa mensageiro. Então quando diz euangelion no grego, quer dizer boa mensagem. Esta boa mensagem é justamente para aqueles que Deus planejou salvar. É uma mensagem, não é uma oferta. Deus não está oferecendo nada para o homem. Deus está anunciando que Ele vai resgatar os seus. Isto é o Evangelho. Deus não está ofertando salvação, Ele está operando salvação. Então, não deixe esta pergunta te incomodar. Quando alguém vier com o problema da oferta do Evangelho, você mostra o problema do problema. O problema deste problema é que ele coloca o Evangelho como uma oferta. E o Evangelho não é uma oferta, o Evangelho é uma operação. E Deus não erra. Se você acreditar que o Evangelho é uma oferta, então você tem que acreditar em outra coisa, que a Bíblia nunca diz. Que coisa é esta? Que quando Cristo morreu, Ele não salvou as pessoas. Ele deixou disponível a salvação para quem quisesse ir lá pegar. Tá certo? E não é isso que você ouve as pessoas pregarem hoje? As pessoas pregam dizendo, Jesus morreu para te salvar, mas você só é salvo se você quiser. Mas que Jesus é esse? Que tipo de morte é esse? Que a pessoa morre para pagar o pecado, mas só paga se você quiser. Ué, então precisava morrer? Bastava você querer. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele não deixou disponível a salvação. A Bíblia diz que quando Ele morreu na cruz, Ele salvou de fato. Ele realizou a salvação. Ele não deixou disponível. Gente, eu estou morrendo aqui. Quem quiser, venha. O meu sanguezinho está aqui. Jesus não é fresco, não é frouxo não, meu amigo. Quando Ele morreu, Ele diz, Pai, eu estou morrendo por aqueles que o Senhor me deu. E a Bíblia diz, João 6, verso 39, e a vontade daquele que me enviou é esta, que de todos os que Ele me deu, eu não perca nenhum. Isso é salvação. É a obra perfeita, gloriosa de Cristo Jesus, para salvar aqueles que o Pai lhe deu. Aleluia! Glória a Jesus! E quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos mesmo. Nós não estamos ofertando nada, nós estamos anunciando. Evangelho é anúncio. É anúncio. É dizer, arrependam-se. Arrependam-se e creiam em Cristo Jesus como único Salvador. Por que você tem que falar isso para todos? Porque você não sabe quem é que Deus quer salvar. Deus sabe quem Ele quer salvar. E Ele vai salvar os que Ele quer salvar através desta pregação, através deste anúncio que você faz. Deus, Ele não fica esperando o homem, como diz alguns hinos que falam assim, Ele está esperando por ti. Ele não está esperando nada. Ele te dá esperança. Que Deus é esse que precisa de esperança? Se Ele não vier, quão triste eu vou ficar. Que Deus é este? Não é? Agora, por que então que quando você prega para todos, você chama os ouvintes para uma decisão com relação ao evangelho pregado? Porque os ouvintes têm inteligência, eles têm aquiescência intelectual, eles têm uma recepção intelectual e eles entendem o que vocês estão pregando. Tanto é que quando você prega o evangelho de arrependimento de pecados, as pessoas elas se sentem afrontadas, elas se sentem rejeitadas e elas têm ódio de você. Elas falam, ei, por que você está me chamando de pecador? E elas têm raiva de você. Por que elas ficaram com raiva? Porque elas entenderam. Agora pregue o evangelho que elas gostam de ouvir e você não vai ter rejeição de ninguém. As igrejas estão pregando isso hoje. Fala assim, ei, Jesus Cristo, por que eu tenho que servir a Jesus? Não, porque Ele te dá dinheiro. Você tem que servir a Jesus porque Ele te dá casa nova, carro zero, Ele tira você das dívidas, Ele cura as suas enfermidades, Ele deixa você, olha, que nem um coco, são, Ele deixa você bonitão. Aí, o mundo lá fora olha e fala, olha que legal, os crentes têm Jesus
para dar isso para eles. Nós aqui fora temos isso e aquilo. Nós temos nosso trabalho, nós temos a faculdade, nós temos a política, nós temos um monte de coisa também que Ele nos pode dar o dinheiro. Olha que legal, os crentes usam Jesus pelo anseio das riquezas. Nós também aqui temos anseio da riqueza. Os crentes gostam das mesmas coisas que nós. Mas quando você prega Jesus e este crucificado, que orgulho tem nisso, gente? Paulo diz, eu me orgulho na cruz. Como? Você já viu alguém se orgulhar em cadeira elétrica? A cruz era instrumento de morte, de execução penal, capital. Alguém pode se regozijar em uma pena de morte? Não estamos falando de injeção letal, que hoje, nos países que operam, não é para amenizar a morte do sujeito, para dar uma morte digna, uma honra na morte dele. A cruz não tinha honra. Era o pior tipo já existente de pena de morte aplicada a um réu. As dores eram excruciantes. E Paulo diz, eu me orgulho nisso, na cruz de Cristo. Aí alguém, mas Paulo, você é louco, por que isso? Ele, porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Não vivo eu, Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim. Então, quando você prega o evangelho, que é a cruz, você afronta o sujeito, você afronta o ouvinte. Por isso que ele rejeita você. Agora, prega o que eles gostam de ouvir. Você vai ter rejeição? Não, a igreja vai estar cheia. Óbvio. O pai vai pregar o que eles querem ouvir. Aliás, eles vão tentar tudo lá por causa do dinheiro. Não deu certo, eles vão... Olha, eu ouvi dizer que tem uma igreja aí que o cara vai para lá e fica rico. Pronto, todo mundo vai. Que é isso que eles estão procurando? Agora fala para estes caçadores cobiçosos de riqueza que ele tem que renunciar, que ele tem que deixar a sua ganância por amor a Cristo. Para você ver, ele sai de lá esconjurando, talvez até te ameaçando. A palavra da cruz é escândalo, é loucura. É por isto que o evangelho não é oferta. O evangelho é só um anúncio. O evangelho é um anúncio. Cristo veio para salvar os pecadores. Nós não sabemos quem são salvos, então falamos, aquele que se arrepender de seus pecados e crer nele como Senhor será salvo. É isso que nós temos autorização para falar. Agora, se eles vão absorver o que estão ouvindo, só o Espírito Santo pode saber e só o Espírito Santo pode fazer. Mas nós não podemos negociar o conteúdo do evangelho. Deus falou, porém inimizade entre ti e a mulher. Nós não devemos entender isto aqui como uma repugnância contra o réptil ofídio. Nós não vamos entender isto aqui, a mulher, ela tem nojo de cobra. Não é isto. Nós entendemos espiritualmente, isto é, Deus estava colocando inimizade entre a mulher e os encantos do diabo. Aquilo que outrora foi atraente para Eva, agora seria um motivo de ódio contra a vil criatura que havia lhe seduzido. Daqui temos um salto, porque a inimizade não ficou só entre Eva e o diabo. Temos um salto e Deus vai avisar que haveria inimizade entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. Deus agora divide a humanidade em duas partes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Foi aqui em Gênesis 3,15 que Deus pegou a faca e partiu a humanidade no meio. Falou, filhos de Deus, filhos do diabo. Pronto. 1 João 3,10, o apóstolo João diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Procede de quem então? João não disse aqui, nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo e os órfãos, que não têm pai. Não, ele dá pai para as duas partes. O pai dos que praticam a justiça e amam seu irmão,
chama-se Deus. E o pai dos que não praticam a justiça e não amam seu irmão chama-se diabo. É o apóstolo do amor que está falando isso aqui. Filhinhos, filhos do diabo. O apóstolo do amor. Toda raça humana, nascida no pecado, vai se opor a Cristo. Todo sistema humano composto de seres pecadores, picados pelo diabo, que absorveram o veneno do pecado, será opositor de Cristo, será um sistema anti-Deus, um sistema anticristo. Lembremos-nos de outra coisa. Até os filhos de Deus, exceto Cristo, tirando Cristo, até os filhos de Deus nasceram debaixo da escravidão do diabo, como nós já lemos em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz que nós, por natureza quer dizer, desde que nascemos da nossa mãe, éramos filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo que os demais, presta atenção, irmãos, aprenda a ler a Bíblia. Paulo está dizendo que esses demais vão continuar sendo alvo da ira de Deus. Nós nascemos na ira de Deus e um dia Deus, pelo seu amor e misericórdia, nos ressuscitou e nos tirou de debaixo de sua ira e nos colocou debaixo do seu amor. Isto foi Ele que fez. Mas Paulo diz que há os demais. Quem são esses demais? São aqueles que Deus deixou mortos em seus pecados e não os ressuscitou. Então agora existe duas descendências. Irmãos, estão entendendo? Primeiro, veja bem, diabo e Eva. Inimizade. Eva viveu todo o resto de sua vida com ódio daquele que havia iludido. Só que esta inimizade se expande. Os filhos de Eva, os netos e todos os seus descendentes seriam divididos em duas classes. E estas classes se enfrentariam, como Caim fez com Abel. Isso já começou ali. Quando Caim matou Abel, na verdade Deus disse para Caim, Deus disse para ele: ei, por que está descaído o teu semblante? Ah, porque eu fiz uma oferta para o Senhor e o Senhor não aceitou. Meu irmão fez e o Senhor aceitou. E Deus falou para ele: mas se você tivesse feito bem, você não seria aceito? Caim não era do bem. 1 João 3,12 diz que ele era do maligno. E Deus diz para ele assim: eis que o pecado jaz à porta. O texto hebraico dá a entender que o pecado estava como um animal selvagem, como uma onça pronta para dar o bote. Ele está à espreita do teu coração. Deus falou. E Deus falou, sabe o que para Caim? A ti cumpre dominá-lo. Está vendo o livre-arbítrio aí? Está vendo? Você que tem que dominar seu pecado. Então domina, que eu quero ver. Domina. Você é melhor que Caim? Cadê o livre-arbítrio? Deus não está falando aqui de poder. Deus está falando de dever. Deus está dizendo a ti, cumpre, ou seja, é tua obrigação dominar, mas não quer dizer você pode dominar. Não está escrito isso no hebraico e nem na sua tradução. Na tradução do português está: a ti cumpre dominá-lo, ou seja, isso é o teu dever, a tua obrigação. Mas quer dizer, porque é nossa obrigação, nós conseguimos fazer? Não. E as pessoas dizem: então eu não sou responsável. Como eu posso ser responsável por aquilo que eu não posso? Não é assim? Nós somos evasivos. Como eu posso ser responsável por aquilo? Como eu posso responder por uma coisa que eu não consigo fazer? Você é responsável? Eu sou responsável? A humanidade é responsável? Porque Deus declarou que ela é responsável. Independente se você pode ou não pode, Deus falou que você tem que responder por isso e vai responder, podendo ou não.
Quando você diz para a sua criança, não mexe aqui, se você mexer você vai apanhar. Você sabe que ela não pode não mexer. Ela vai mexer. E quando ela mexe, você bate. Então você foi injusto? Alguém poderia chegar para você, por que você está batendo na criança? Porque eu falei para ela não mexer, ela mexeu. Mas você sabia que ela não podia não mexer. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, amém? Estão me ouvindo aqui? Vocês estão meio... Cuidado, Natal é daqui a pouco ainda. Hã? Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, me respondam. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Deus esperava que eles cumprissem? Claro que não. Mas a cada quebra da lei, havia uma punição. E aí? Por que Deus punia um povo que não podia? Porque Deus disse que eles seriam responsáveis e tinham que ser. A sua responsabilidade diante de Deus não demanda da sua condição de poder ou não obedecer. A sua responsabilidade diante de Deus demanda da ordenação de Deus que te colocou responsável por aquilo que Ele colocou. Aí você diz, então, estamos todos perdidos. Amém, glória a Deus! Esta é a palavra final sobre o pecado e suas consequências. Estamos perdidos. Quem dera, todo mundo que ouvisse falar do Evangelho chegasse a essa conclusão. Sabe por que não chegam? Porque nós não pregamos o verdadeiro Evangelho. Nós sempre pregamos o Evangelho dizendo, Jesus te ama. Nós sempre pregamos o Evangelho dizendo, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. O cara está afundado no pecado, a pessoa está morta em seus delitos e pecados, o navio dela está naufragando, e eu estou dizendo que ela está de boa, que Deus tem um plano maravilhoso, que Deus a ama. Gente, a pessoa está indo para o inferno, eu preciso avisá-la disto, e o que está levando ela para o inferno são os seus pecados. Ela precisa arrepender. Ela precisa arrepender. É por isso que quando você fala de arrependimento, as pessoas não gostam. Ah, não sou tão mal assim. Tem um cara ali que é pior do que eu. O pastor Josemar Bessa, ele dá uma ilustração sobre 500 vasos de cerâmica que tem lá na casa, né, de sua mãe, e você não pode quebrar. E uma janela, você também não pode quebrar. Aí você fala, mas eu quebrei só um vaso, ela tem 500, ainda tem 499. Mas o pecado não é como quebrar vasos, é como quebrar uma janela. Você pode quebrar só um pedacinho da janela, você tem que trocar ela toda. Porque os seres humanos, eles ficam se comparando, eu quebrei um vaso, o outro lá quebrou 20. Mas a questão não é quantos vasos nós quebramos, e sim a janela. A questão é que nós precisamos de uma renovação da nossa vida, por completo. Precisamos de outra janela em nossa vida. E as pessoas ficam se comparando, eu não sou tão mal, aquele lá quebrou 20, quebrei uma só. Para Deus, quebrou a janela, quebrou tudo. Tiago diz, se você tropeçou em um aspecto da lei, você quebrou todos. Então, quando Deus fala para Caim, é teu dever dominar o pecado, Deus não está dizendo que você pode. Deus está dizendo qual é a obrigação dele. Tanto é que quando ele matou seu irmão, ele provou duas coisas. Primeiro, que ele não podia. Segundo, veio a maldição sobre ele. Deus podia considerar. Deus podia falar assim, não, eu percebi que você não podia. Então eu vou te dar outra chance. Não. Veio a punição. Veio a maldição. Agora percebam uma coisa. Começa aqui, olha. A guerra, a inimizade, mulher e o diabo. Ela expande para os seus descendentes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas lá há 2000 anos atrás, ela voltou para duas pessoas. Cristo e o diabo. Tanto que essa guerra culminando entre o descendente da mulher e a própria serpente, fala de Cristo e Satanás. No hebraico, a palavra zerá significa semente e é masculino. Por isso que a versão atualizada, quem tem a Bíblia atualizada, Gênesis 3,15, fala bem assim, este te ferirá a cabeça. É masculino, este.
Quem tem a versão a corrigida vai falar esta. Esta te ferirá a cabeça. Está errado. Porque no texto hebraico a palavra zerá, que significa semente, é masculino. Então quem traduziu certo a palavra zerá no hebraico foi a Bíblia atualizada. Ela colocou assim: este te ferirá a cabeça. É masculino, ou seja, é um homem que vai vir. Por isso diz assim: ele te ferirá a cabeça. Hu, no hebraico, hu, significa ele, o descendente da mulher. Está falando no singular. É interessante observar que Deus não diz também a semente do homem. Deus fala que é o descendente de quem? Da mulher. Por isso Paulo diz em Gálatas 4, verso 4: tendo completado o tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, não nascido de homem. Por quê? Porque Jesus não era representado por Adão. Adão representava todos nós, menos Cristo. Cristo terá seus representados. Por isso ele não pode nascer de Adão, porque Adão não lhe representa. Por isso diz: nascido de mulher. Nascido de mulher, não de homem. Não houve intervenção humana para Jesus nascer. Aqui nós vemos, Adão representa todos os seres humanos, exceto Cristo, que não veio dele. Agora, para finalizar, a guerra entre esses dois, que é o descendente da mulher e a serpente, tem duas feridas. Cristo é ferido no calcanhar, mas Satanás é ferido na cabeça. Eu acredito que todo crente deveria ler Gênesis 3,15 de vez em quando. E olhar para aquele texto e dizer assim: mas Cristo teve o calcanhar ferido. Sim, Cristo teve o calcanhar ferido quando ele se humilhou. Pastor Alex leu o texto de Filipenses, quando ele se fez homem, quando ele assumiu a nossa carne, quando ele deixou sua glória, ele se tornou obediente até a morte, e uma morte de cruz. Isso significa, seu calcanhar foi ferido, mas a cabeça de Satanás é ferida, e isso é humilhante para ele. Jesus amarrou o diabo, Mateus 12, 29, ele expulsou o seu reino da vida das pessoas, Mateus 12, 28, ele deu à sua igreja poder para pisar toda a força do inimigo, Lucas 10, 19, e ele levou o cativo cativeiro, Efésios 4, 8, ele expôs ao desprezo todo o principado e potestade malignos, Colossenses 2, 15, e finalmente ele esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja, Romanos 16, 20. Aleluia! Glória a Jesus! É humilhante, é detonador para Satanás ter a sua cabeça ferida. Ferir o calcanhar de Jesus nem fez cócegas diante de tudo isto. Isso sim é que é um esmagamento fulminante e fatal na cabeça do diabo. Quero encerrar dizendo que o veneno da picada da serpente começa a se espalhar na humanidade. Adão e Eva foram expulsos do jardim, agora têm filhos, certamente sentindo toda a dor que Deus havia prometido. Adão tem que lavrar a terra de onde fora tomado. Caim é filho biológico de Adão e Eva, mas espiritualmente é filho da serpente. 1 João 3,12. Ao oferecer sua oferta a Deus, ele faz com um coração ímpio. Não há bem nenhum em Caim, ele é filho do diabo. Ainda assim, Deus o havia ordenado: domine seu pecado. Está espreita a porta do teu coração, e ele não pode dominar. Ele é dominado pelo seu pecado. Mas Deus tem agora os seus filhos, os descendentes de Abel. Você vai dizer: mas Abel não teve filhos? Sim, biologicamente não, mas espiritualmente sim, porque a Bíblia diz: desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar no Velho Testamento. Existe uma geração de filhos de Deus que os filhos do diabo não suportam. Apocalipse 17 e Apocalipse 18 falam da grande meretriz, que é a prostituta da Babilônia.
Espiritualmente é a Babilônia. A Bíblia diz que ela tem uma taça de ouro na mão. Uma taça de ouro na mão é atraente. Uma mulher vestida de vermelho. Uma taça de ouro na mão. Assentada sobre todos os reinos da terra. Todos se encantam com ela. Mas a Bíblia diz que dentro da taça dela, ela está bebendo o sangue dos servos de Deus. Você sabe o que é isto? Agora deixe-me encerrar com esta palavra. Quando você prega o evangelho que o mundo quer ouvir, seu sangue não está na taça dessa mulher. Seu sangue está muito bem guardado. Ninguém vai te fazer mal. Essa prostituta é sua amiga. Quando você prega o evangelho que o mundo quer ouvir, essa prostituta é sua amiga. Mas quando você prega o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, que afronta os filhos do diabo, esta mulher, ela quer o seu sangue. Esta mulher é aquilo que nós falamos lá no início da mensagem, é o sistema antideus. Essa mulher de Apocalipse representa todo o sistema político, civil, religioso, cultural que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo, que joga fora todos os princípios morais e espirituais, negam a existência de Deus, colocam o homem acima de tudo, e se você prega contra isso, eles querem o seu sangue. É por isso que dentro da taça dela existe o sangue dos servos fiéis de Deus, diz Apocalipse. Você quer o teu sangue fora da taça dela ou dentro? Eu quero meu sangue dentro da taça dessa Babilônia. Dentro. Porque não compactuo com suas obras. Você é a igreja verdadeira de Jesus? Amém? Amém. Quase não tinham certeza. Você é a igreja verdadeira de Jesus? Amém. Então a Bíblia diz que você está vestido de branco. Não é de vermelho como ela. Você não tem uma taça na sua mão, você tem palmas de ouro em suas mãos. O Senhor recebe tuas orações. Você é a noiva do Cordeiro, você é a noiva de Jesus Cristo, justificado pelo sangue dele. Agora cuide para que você proclame o evangelho dele. Porque aí esta mulher, a grande prostituta, o sistema ficará contra você. E ficando contra você, bem-aventurado é você, se o seu sangue estiver dentro do copo dela. Mas ai de vós, cujo sangue não estiver dentro da taça dessa mulher. Ai de vós. Porque você está pregando o evangelho que ela quer ouvir. E não o evangelho verdadeiro do nosso Deus. E tem gente negociando já, viu? Para não ser morto, para não ser eliminado da sociedade atual, eles negam o que a Bíblia diz. Nunca ficou tão claro como hoje que, de fato, o mundo está dividido em dois: os filhos de Deus e os filhos do diabo. É por isso que o Natal precisa acontecer, porque o mundo jaz no maligno. O descendente da mulher precisa vir ao mundo para tirar o mundo do cativeiro da corrupção. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre a profecia. Deus fez uma promessa, mas usou no decorrer da história profetas, homens inspirados, que pareciam ver o futuro e diziam: vai vir, Deus prometeu, ele vem. Deus prometeu, ele vem. Deus prometeu e vai cumprir. E no próximo outro domingo veremos o cumprimento, o verbo se fazendo carne e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Deus nos abençoe.